Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a palavra que eu recebi no dia do meu batismo, há 40 anos atrás. Ela foi ministrada pelo pastor Jorge Mitian no encontro translocal de 1983. Muitos que estão aqui estavam lá. Até hoje eu tenho a fita cassete daquele encontro, dessa palavra. E esse mês eu a ouvi várias vezes, relembrando daquilo que Deus fez na minha vida. O título da palavra é A Palavra da Cruz. E essa história minha mistura-se com a história da igreja, né? Porque quantas coisas Deus não foi fazendo, ano após ano, naqueles encontros, através da vida do Mitian, do Christian, de outros, que marcaram totalmente a nossa vida, e esse em especial a minha. Então eu queria ler com vocês as palavras que foram mencionadas naquela época, e que seja uma reflexão para nós, nesses dias de hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu fui convidado a participar daquele encontro pela minha irmã, a Ana. Eu até falei para ela vir aqui, mas acho que ela não acordou. Oi? Está com a garganta inflamada, minha esposa está dizendo, por isso que não veio. A minha irmã, com um grupo de irmãs aqui da igreja, que o Bilão vai lembrar, o Ed, o pastor Abílio, da Meyer, da Cristina, da Élbia, oraram por mim por 2 anos. E a minha irmã, na hora que eu falei para ela, falou assim, e com muito jejum ainda, porque eu era duro na queda. E depois de 2 anos, havia esse encontro, eu tinha 24 anos de idade, e na minha cabeça passava um turbilhão de dúvidas, de incertezas, de frustrações, e eu me encontrava extremamente deprimido. Resolvi aceitar o convite, porque queria esclarecer de uma vez por todas, com Deus, por que a minha vida era tão infeliz. Porque com 24 anos eu vivia uma vida horrível. Por que nada dava certo? Coloquei num papel 10 perguntas. Eu cria em Deus, mas não concordava com tudo que ele falava. Não sei se você é assim. Se Deus me respondesse aquelas 10 perguntas,
eu me entregaria para ele. Pena que eu joguei fora o papel, mas eram perguntas daquelas bem complicadas. O encontro deve ter começado, eu olhei o calendário, numa quinta-noite ou na sexta de manhã, não sei. E na primeira palavra, dada pelo pastor Mitian, na abertura do encontro, Deus respondeu as 10 perguntas. E eu passei o encontro inteirinho chorando, quebrantado, porque eu via Deus naquele lugar, e um Deus que sabia exatamente o que eu estava passando e o que eu precisava. Desde criança, eu aprendi a orar a oração do Pai Nosso. Cria na soberania de Deus, na sua vontade, que com certeza era a melhor, mas muita coisa que ele falava, que eu ouvia, eu não concordava, não aceitava aquilo que Deus estava falando. Eu orava insistentemente, isso todas as semanas, desde criança. Senhor, eu acredito, venha o teu reino na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, mas nada dava certo. Por mais que eu orasse, parece que as coisas pioravam. E aí eu entendi por que Deus me levou àquele encontro em específico. Eu tinha que entender e receber esse reino que eu tanto orei, mas eu não entendia. Foi então, meus irmãos, e vocês têm o privilégio de ouvir isso aqui, nessa igreja, desde o início, a palavra do reino, que o reino de Deus só chega com a palavra da cruz. Sem cruz não há reino. Sem cruz é a nossa vontade que é feita. Conversão significa arrependimento. É abrir mão da nossa vontade para que a dele seja feita. Se eu não, como nós lemos em Lucas, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aquela palavra, desde o começo do encontro, e principalmente nesse dia 9 de julho de 83, quando essa palavra foi dada pelo pastor Mitian, e naquele primeiro versículo, esse tema ficava ressoando na minha cabeça o tempo inteiro. Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, poder de Deus. Você não quer repetir comigo isso aí? Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia! E eu falava assim, mas que palavras? Palavras que soam como loucura, mas que, ao praticá-las, você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por exemplo, quando alguém te bater numa face, dá a outra. De jeito nenhum. Quando você foi injustiçado por alguém, você já foi injustiçado alguma vez? Perdoa e intercede por aquele que fez o mal a você. Pague o mal com o bem. E eu ouvindo aquilo, falei assim, é fácil falar. Isso é um absurdo, é uma loucura. Bem-aventurados pobres. Não, bem-aventurado quem tem dinheiro na carteira, que pode pedir a pizza a hora que quer, que planeja a viagem, que vai para a praia, que muda de carro e de roupa. Como bem-aventurado, felizes são os pobres. Felizes são os que choram. Não, quem ri que é feliz. Nunca vi quem está chorando está feliz.
Bem-aventurados que são perseguidos. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a blusa, dá a calça também. Eu falei, Deus, tem uma coisa errada nessa história. Que palavra esquisita é essa? E aí Jesus começou a falar comigo. Geraldo, você crê em mim? Creio. Você me ama? Amo. Você quer me seguir? Quero. Então, quando qualquer coisa dessas coisas que eu falei acontecerem com você, faça como se fosse para mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Geraldo. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Certamente, vamos lá, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se você perder a sua vida por minha causa, salva-la. Quem não renunciar tudo que tem, não pode me seguir. Mas, Senhor, agora que eu comecei a ganhar dinheiro, comprei a minha primeira moto, agora que eu estou mais independente do papai, agora que eu vou sair de casa, no meu reino, Geraldo, muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Falar isso para um engenheiro é difícil de entender. Eu lutei tanto para conquistar a minha posição, estudei, me formei, fui um dos melhores alunos da classe. Estava conversando com o Arildo ali, né, no nosso tempo de La Salle. Quer dizer, e agora, quando eu penso que eu estou na frente, o senhor manda-me para trás? Maior, Geraldo, igreja, é o que serve do que aquele que está sentado à mesa. Quantas vezes a gente, às vezes, num restaurante, fala, ô garçom, está demorando demais a minha pizza. E quando chega fria, e a gente reclama como se tivesse o direito de fazer isso. E Jesus está dizendo, nessa história, Geraldo, eu sou o garçom. Eu sou aquele que vim não para ser servido, mas para servir. Abra mão dos seus direitos. Considere os outros superiores a você. Mas, Senhor, mas até o Zé da Pindoba, até o Zé da Pindoba. Mas, Senhora, eu sou formado, eu tenho um título. Considera o outro superior. Sujeitem-se às autoridades e interceda por elas, mesmo que elas sejam más. Você já teve aquele patrão encardido? Aquele lá que não dá vontade de trabalhar para ele, mas você está lá? Ame o teu próximo. Dá uma olhada do lado aí, ó. Ame o teu próximo, Geraldo. Seja ele do jeito que ele for. Não fica separando pessoas, fazendo acepção. No meu reino não há partidarismo. Eu amo os altos e os baixos, os magros e os gordos, os de cores diferentes. Ame, porque quando você acolhe quem está perto de você, eu estou acolhendo através de você. Maridos, amem as suas esposas e esposas sujeitem-se aos seus maridos. Nós estamos cansados de ouvir isso. Mas maridos, você não é o líder da casa, o cabeça da casa, para usar a sua autoridade agora e ser beneficiado com ela. Você casou com uma mulher, e eu tenho a minha linda com o cabelo cortado hoje,
estou super apaixonado por ela. As mulheres precisam ser ouvidas, precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas, não é, mulheres? E a gente às vezes fala assim, e agora você faz isso, por que você não resolve de tal jeito? Deus mandou nós amarmos nossas esposas. E para amar, você tem que amar como Cristo amou e se entregou pela igreja. É assim que nós temos que fazer. Mulheres, sujeitem os seus maridos, porque os maridos precisam ser honrados, respeitados, para poder exercer autoridade na sua casa e o sacerdote que Deus o colocou nas mãos. E quando isso acontece, essa harmonia de amor e respeito, nada falta naquela casa. E o inimigo, ele é derrotado em cada circunstância, porque cada um está fazendo o seu papel. Mas naquele dia também eu ouvi, filhos, eu era filho e ainda estava na casa do meu pai. Obedeça em tudo aos seus pais. Deus, você está louco? Meu pai nem convertido é. Como às vezes a gente coloca desculpas e não faz aquilo que Deus está falando. Geraldo, tem mais uma. Está apertada a coisa? Parece loucura, mas dá certo. Confesse os seus pecados ao outro. Deus, para confessar pecado para o Senhor já é difícil. Já fiz algumas vezes com o padre. Agora, se eu quero que eu pegue um irmão e confesse o meu erro, o meu pecado, como é que fica, né, a minha aparência depois? Como nós amamos a nós mesmos e às vezes preferimos viver no fingimento, na hipocrisia. E aí Deus falou, você quer ser curado? Confessa. Você quer continuar doente? Encobre o pecado. E é interessante que quando você confessa, e eu já fiz aqui com vários irmãos, o alívio, a alegria, a libertação que você tem é algo fora do comum. A vergonha que você tem quando fala, ela some com o carinho e o amor de Deus, através dos irmãos que ouvem e entendem. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por isso nós temos que repetir mais uma vez aquela palavra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! Acredite no que Deus está falando. Nesse livro que está aqui nas tuas mãos, ou no teu celular, com certeza tem muita coisa que é difícil, aparentemente, de nós praticarmos. Muita coisa que nos contraria. E eu vou te falar uma coisa, se Deus está te contrariando em algo que você está fazendo, você está a um passo de ser abençoado. Porque Deus não veio aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele veio para trazer a palavra da libertação, a palavra de cura, e essa palavra está escrita na cruz. A loucura de Deus, nós lemos, é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sem a loucura e a fraqueza da crucificação, onde Deus morreu por nós naquela cruz, sem aquela situação tão impactante e sem condição de nós entendermos, não haveria a sabedoria e o poder da ressurreição. E eu ouvindo essa palavra, naquele sábado, dia 9, de manhã, logo após, o pastor Abílio iria tomar a palavra e dizer, à tarde, irmãos,
tem batismo. Lá na minha casa, na Alfredo Fontão, onde a gente faz a reunião de oração, estavam 7 graus de temperatura. E eu mergulhei naquela piscina assim, ó, porque algo aqui dentro mudou. E o que mudou? O que mudou é que esse Deus está dizendo, o que eu estou te falando pode ser que você nem esteja entendendo direito. Mas na hora que você praticar, você vai ver o meu reino chegando na tua vida. Se Deus é por nós, naquela cruz, meus irmãos, Deus colocou e cravou todos os nossos pecados, toda a maldição que recaía sobre nós. E daquela cruz provém todas as bênçãos que você e eu, não merecendo, hoje temos direito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Toda a sorte de bênçãos está à nossa disposição. Se você crê nessa loucura da pregação da cruz. Essa era a palavra, a verdade que eu precisava ouvir. A palavra da cruz. Na sua aparente loucura, o amor e o poder de Deus foram manifestados. E presta atenção, eu quero ouvir um amém no final. Através da palavra da cruz, que está escrita nesse livro, existe solução para todos os nossos problemas e dilemas. Gostei do amém, foi bom mesmo. O Geraldo que entrou naquele encontro, depressivo, saiu de lá exultante. O Geraldo que tinha problema na casa, com os pais, no emprego, na sua vida pessoal, começou a ver a mão de Deus curando, libertando, transformando. Com essa palavra, que aparentemente parece loucura, mas quem pratica conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero terminar com uma conclusão que tem uma atitude e uma oração. Uma atitude a ser tomada e uma oração a ser feita. Paulo tinha um espinho na carne que Deus permitiu que fosse sobre a vida dele. E ele orou, Pai, tira de mim. E Deus disse não. Orou a segunda vez e Deus disse não. Orou a terceira vez e Deus disse não. E aí então ele pergunta a Deus, por que não? E tem aquela resposta que vocês conhecem. A minha graça te basta. Por quê? Deus falando com Paulo e está falando com você hoje e comigo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo, entendendo isso, disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas. Imagina, meus irmãos, eu sou fraco, aleluia! Eu não sei fazer as coisas, que bom! Eu não consigo. Porque na hora que você reconhece que você não consegue, que você não sabe fazer, é a chance de Deus fazer em você. O Deus que faz tanto querer como realizar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fala para o irmão, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Toma essa atitude de reconhecer que precisa de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer, mas eu não consigo. E você vai ver um tremendo aliado do teu lado, com o Espírito Santo dentro, te ajudando a fazer tanto o querer como o realizar. E a oração a ser feita. Certa vez, um rapaz, um jovem, temente a Deus e queria servir a Deus, compôs essa oração, escreveu essa oração, que é conhecida por todos nós, creio, desde a infância, porque é uma oração que foi feita lá atrás e repercutida na frente, porque era uma oração que eu creio saiu do coração de um homem que queria aprender isso tudo que nós estamos falando hoje. E ele orou da seguinte forma: ó Mestre Jesus, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a sua própria vontade que se vive para a vida eterna. Que Deus abençoe, que essa palavra da cruz possa abrir o reino de Deus na sua vida. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.